Tá, legal? Peraí. Tá, então, a gente pode fazer dinheiro empreendendo também, tudo bem? Outra forma é o seu talento natural. Na verdade, assim, quando eu falei que o trabalho é o nosso centro, eu acho que esse é o ponto, né, que se a maioria das pessoas conseguisse entender isso, é esse talento natural, aquilo que você faz tão bem, né, que as pessoas pagariam para isso, para você fazer para elas, que para você é muito fácil, mas para outras pessoas não é. Cada um de nós temos uma habilidade, algo que nós temos essa facilidade que outros não têm, tá bom? É natural isso e é por isso que tudo funciona bem. Por isso que o dinheiro, na verdade, é uma energia, ele só é uma maneira disso acontecer. Ele só vai circular entre essas pessoas que cada um tem uma habilidade para oferecer para o outro e, consequentemente, receber o dinheiro. Então, a ideia do dinheiro é que ele circule sempre, tá? E ativos, né? Você pode ter ativos, seja, né, nos investimentos, né? Pode ter esse tipo de coisa toda. Você pode também ter ativos, sei lá, um imóvel que você aluga, né? Enfim, você pode ter várias formas de fazer o dinheiro aí. Até aí, tudo bem, galera? Vamos lá. O segundo pilar é cuidar do dinheiro, gente. O cuidar do dinheiro é algo muito importante, que às vezes a gente não se atenta para ele, mas ele é fundamental. Como que a gente cuida do dinheiro? Primeiro você fez o dinheiro, aí você vai fazer o quê? Vai pôr em qualquer lugar? Vai fazer de qualquer jeito? Não, você vai ter que cuidar do dinheiro para que, né, ele seja bem aplicado e para que o seu trabalho, né, seja bem aplicado, né? Então, a ideia, né, de cuidar do dinheiro é isso. Como você cuida do seu dinheiro? Primeiro, fazendo uma lista. Você tem, já sabe, você fez o dinheiro, você já sabe quanto você fez, né? Então, você já sabe a receita, a entrada do dinheiro. Mas e a saída? Né? O que você tem ali que é o seu essencial? O que você tem ali para o custo essencial? Isso é fundamental, nós sabemos, galera, porque nós vamos ter que ter dinheiro para investir, tá certo? Então, não é o caso desse treinamento, porém, já fica aqui uma ideia para que vocês comecem a pensar nisso, se já não tem, tá bom? Então, listar os seus custos, tudo que você precisa para se manter aí. Qual o outro item? O outro item que nós temos é planejar suas finanças. Então, aí, listar é uma coisa e planejar é outra, né? Então, você vai planejar de acordo com não, quando vai cair cada custo, cada débito, como vai fazer isso, o que você quer fazer com determinado dinheiro, então você começa a planejar o seu dinheiro para que ele, né, todo o seu trabalho aí, todas essas horas de trabalho sua vale a pena. Achar os gastos desnecessários. Agora, gente, as pessoas às vezes não se interessam em organizar as finanças porque ela acha que vai deixar de viver, e não é. O nosso pensamento como organização financeira é que você viva o presente, mas também não deixe de planejar e cuidar do futuro, tá certo? Então é possível sim você viver no presente, por isso que a gente tem que aí listar esses custos, né? Planejar as finanças para saber se você vai precisar de fazer mais dinheiro ou não para poder de repente, achar aí os gastos desnecessários. E desnecessário, gente, é exatamente aquilo que realmente você fala, caramba, né? Eu não uso e mais. O bacana é quando você começa a entender as suas finanças, começa a entender a finalidade do dinheiro, você mesmo vai definir algumas coisas que hoje talvez você olhe como, eu quero muito. Deixa eu ver, tem alguém entrando aqui. Eu quero muito, mas eu quero muito, mas só que eu. Beleza. O Thay entrou aí, né? Tá tudo certo aí. Então, eu quero muito, mas aí eu vou abrir mão disso. Você toma decisões, porque aí você já está sabendo o que você quer. Porque, na verdade, o dinheiro para você, gente, o dinheiro se torna uma coisa muito além do que, às vezes, a gente tinha dentro de um senso comum. A gente domina o dinheiro aí, tá bom? Alguém mandou alguma mensagem aí, turma? Não, né? Não, tá. Beleza? Até aí, galera?
e viver o agora, como eu falei, dentro de um planejamento. Você sabe quanto ganha, sabe quais são os custos, e aí nós vamos para o próximo ponto, que é a gente cuidar, né, do dinheiro, que agora é o proteger o dinheiro. Aqui é o terceiro pilar das finanças, que tem a ver, por exemplo, não ficar entrando no rotativo do cartão, não ter a questão dos juros, não entrar no cheque especial, beleza? Não ter essas coisas. Seguro de vida, o seguro do carro, isso, na verdade, é uma proteção para o dinheiro. Por exemplo, você, de repente, fica doente e não tem quem possa cuidar da família, não possa cuidar das suas coisas. E aí? Se você, além de você ter uma reserva de emergência, que esse é um dos objetivos, acho que talvez o objetivo principal, se vocês não têm aqui, ainda não têm, é construir a reserva de segurança, a reserva de emergência, mas ainda assim o seguro te possibilita todas as coisas, né? No momento que você passa por uma situação que você não tem cabeça, o seguro vai lá e te garante isso, tá bom? Financiamentos com bens é outra questão, outra forma de proteger. O que quer dizer isso? Quando a gente faz um financiamento para comprar um imóvel, um carro, uma coisa, ou de repente acabamos entrando como fiador, alguma coisa do tipo, colocamos um bem, gente, é exatamente evitar isso. Aqui, quando eu falo financiamento com bem, é exatamente evitar, a não ser que não tenha outro jeito. Por exemplo, se você foi lá e financiou o imóvel, né, geralmente ele fica alienado até você pagar. E, então, assim, você tem que ter, tem que ter uma proteção para isso. Ou se você garante, né, se vai entrar nisso, você tem que ter uma garantia de que vai conseguir honrar com isso. Então, você começa, tudo isso está ligado ao planejamento. E o último pilar, que é o multiplicar o dinheiro, que é o que nós vamos fazer, né, que é você investir, tá certo? Você vai ter ativos que podem ser ativos, né, de renda fixa, bolsa, essas coisas todas, mas também pode ser negócio, você pode ter negócio que também é um ativo que você possa ter, você vai ter o seu próprio negócio, ele vai gerar essa renda para vocês. Então, a ideia aqui, ó, a ideia aqui é fazermos o dinheiro tá sempre trabalhando para nós lá. Então, quando a gente vai aprender a investir, a gente está aplicando o dinheiro, ao invés de pagar juros, nós vamos estar recebendo os juros. Beleza? Então, isso é fundamental para a gente já ter aí como ideia. Outro ponto, gente, que faz parte das finanças, da vida, de uma vida próspera, abundante, é o doar, tá certo? Todo mundo já deve ter visto aquela história de pessoas que, né, foram embora e o dinheiro ficou embaixo do colchão. E literalmente eu estou falando. Nós temos histórias desse tipo de coisa, né? E aí, por quê? Porque o dinheiro não circulou. O dinheiro não é para ficar preso, galera. O dinheiro é para circular. E quando você põe ele para circular, mais ele vai vir. Porque você vai entender como ele funciona, tem todo o entendimento para colocar essa roda para girar. Tudo bem? Até aí, tudo bem, galera? Sim. Beleza. Então, ver se eu consigo apagar esse cara aqui. Cadê minha borracha? Só sair da compartilhamento aqui, gente, para a gente poder voltar aqui. Galera, até aí tudo bem, né? Tá todo mundo bem? Tá tranquilo aí? Sim, Então tá, deixa eu tranquilo. só voltar lá para o meu... Porque ele estava... Eu não sei porque eu risquei. Então, agora ele voltou. Então tá, então esses aí são os pilares, gente, das finanças que são fundamentais para a gente poder caminhar, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Tá? Agora entenda o seguinte, pessoal. Tudo aqui, vocês vão ver coisas novas, tudo, mas assim, todos aqui são capazes. Isso aí, vocês têm que começar desde já. E eu falo isso, não falo isso para agradar ninguém aqui, não falo isso porque eu sou um conhecido, nada disso. É porque vocês são capazes mesmo. E eu penso isso de mim também, tá bom? Se alguém fez algo, se alguém criou tudo isso sobre investimento, vocês também são capazes de entender e de utilizar isso, tá bom? Então não existe, não deixe que ninguém diga isso para nada para vocês. Vocês são capazes, sim. Então tenha isso em mente, tá?
E no começo, parece um monte de informação, né? Mas vocês vão se acostumar. Vocês aí já trabalharam ou trabalham, e hoje vocês usam termos e jargões, né? Siglas, como nós vamos ver, e nós vamos aprender aqui, e que hoje vocês dominam numa boa, tá certo? Se vocês citarem uma sigla que eu não entenda, mas para as pessoas do meio, com certeza vai ficar totalmente assim. Então, assim, ó, não se preocupe, nós vamos falar de CDB, CDI, essas coisas todas, né? LCI. Gente, no começo também era um nó, mas depois, quando vocês entenderem, a hora que eu falar essas coisas, vocês vão entender numa boa. Pergunte, tá bom? Não fique com dúvidas, porque se a ideia é que vocês saiam daqui sabendo, nós vamos sair daqui, vamos investir ao final do treinamento, mas vocês têm que perguntar para tirar essa dúvida, tá? Nós veremos item por item, tá bom? Então, vocês vão sair daqui capazes não só de aplicar, mas até de ensinar. Vocês vão ter capacidade para colocar as coisas em prática verdadeiramente. Vocês vão entender a base, né? Entendeu a base? Já era. Vocês não tem como, né? E outra coisa que eu já digo para vocês adotarem para vocês é que tenha um planejamento anual para as finanças, para fazer dinheiro, para a vida de vocês. Por quê? Porque quando você faz um planejamento anual, você sabe em qual mês você vai ter menos custos e qual mês que vai ter mais custos, geralmente começo de ano, né? Enfim, aqueles períodos que tem finalzinho de ano, quando tem aniversários na família. Então, quando você faz um planejamento anual, você consegue mudar tudo isso, tá bom? E você está começando, né? Nós vamos dar um impulso, tá bom? Eu espero que vocês tragam algumas questões aqui, mas é um impulso, tá bom? Então, vamos lá. Tranquilo até aí, né? Sim. O que está acontecendo aqui? Eu não sei se está... Sim, tranquilo. Ah, beleza. Tranquilo, Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Bom, então, o que nós vamos começar, galera? Nós vamos dar início por aquilo que a gente tem que entender. Primeiro, vamos falar sobre os bancos digitais. Os bancos digitais, né, eles são diferentes dos tradicionais porque eles não têm uma agência, tá bom? E é isso que acaba possibilitando que esses bancos não cobrem custos da gente, não cobrem as tarifas. Não quer dizer que eles não tenham, tá bom? Como eles não têm agência física, né, então os custos deles são menores, mas eles acabam possibilitando e garantindo para vocês aí, por exemplo, eles não têm tarifa lá de pacote, né, de você ter a conta corrente, você consegue ficar lá sem ter esses problemas, tá bom? Então, mas aí, alguns serviços eles acabam cobrando, até porque, gente, apesar de não ter agência, existe um local que vai ter pessoas trabalhando. Tem pessoas do TI, tem pessoas que estão fazendo, né, o atendimento ao cliente, enfim. Então, sempre há alguém para trabalhar, tá? Então, o atendimento é online, né? Você tem que verificar as tarifas, os pacotes, as condições e limites, eles vão ter lá, você consegue entrar e ver isso no site. A outra coisa que há bancos, como, por exemplo, o Banco Inter, a Modal Mais também é um banco, que eles permitem você ter um banco e também você consegue fazer os investimentos por lá. Tudo bem? Corretora de valores. Agora nós vamos falar daquilo que nós vamos mais utilizar aqui, gente, que são as corretoras de valores. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Então, assim, as corretoras de valores, gente, e aí, ó, hoje eu vou pedir para vocês, eu vou mandar o link para vocês, para nós abrirmos essa conta na corretora Rico, que é para a gente abrir já desde já. Por quê? Porque algumas pessoas têm dificuldade para abrir e tal. Quando se eu deixar isso lá na frente, na hora que a gente for fazer os investimentos, não vai ser possível. Por quê? Porque aí a gente se amarra, tá bom? Então, por esse motivo que esse item está vindo logo no começo e não tem custo, tá bom? Eu tenho, né, conta na corretora Rico, então fique em paz, é tudo tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o que é uma corretora de valores? É uma instituição financeira, né? E é através dela, gente, é através dela que nós vamos acessar
né, os produtos de investimento, seja em renda fixa, seja em renda variável. Ela é quem vai intermediar, né, nosso acesso à B3, a esses ativos que estão lá na B3, que nós vamos falar mais para frente também. Não tem problema, fiquem tranquilos que assim, você vai transferir esse dinheiro para a corretora e você investindo no ativo, esse dinheiro vai para a B3, vai para a custódia lá da B3, ela não fica na corretora, tá bom? Nós vamos falar sobre tudo isso, sobre risco, segurança, fique em paz, a gente vai ver em cada momento essas coisas, tá certo? Então, é a corretora, gente, que vai ligar, né, você o investimento lá, que está lá, lá, seja ele ações ou não, e, consequentemente, esse investimento, seja com prazo, ou, enfim, no caso de ações, geralmente, você está um sócio, mas os dividendos, essas coisas voltam para a corretora, onde você depois aplica onde você quer. O atendimento dela é online, tá bom? Também é online, ela não tem uma agência, você não vai achá-la pelas ruas aí, tá bom? O que você tem que ver? Você pode abrir contas em quantas corretoras você quiser, não tem custo. Algumas corretoras vão cobrar taxas, né, de corretagem quando você faz uma aplicação. De forma geral, na renda fixa, elas não cobram. Em ações, algumas também não cobram, e outras corretoras que cobram, mas aí tudo é uma questão, gente. O fato de não cobrar é outra mentalidade que a gente muda também, tá, gente? Que assim, às vezes há uma cobrança, por exemplo, se você for da XP, os investimentos lá geralmente são mais altos, porque assim, a XP, Rico e a Clear são do mesmo grupo, tá bom? Que é o grupo hoje que é o Itaú, é um dos proprietários. Então, é o mesmo grupo, mas assim, a XP para quem tem mais dinheiro, a Rico para pessoas medianas e a Clear é uma corretora para pessoas que têm pouco dinheiro. Então, vai ter produtos diferentes nelas. Então, o legal de você abrir não tem custos, geralmente é da mesma forma que se abre, tá bom? Então, você tem que só verificar tarifas e pacotes, tudo isso é informado no site delas, você consegue ter, tá bom? E não tem custo para abrir nem manter, tá certo? Bom, nós vamos falar hoje, galera, hoje nós vamos falar disso aqui, que são os perfis que tem para cada dos investimentos. Existem 3 perfis. Qual a ideia do perfil, pessoal? O perfil, quando você abre o seu cadastro lá na corretora, você vai ter que responder um questionário. E é nesse questionário que eles vão saber qual é o seu perfil. Se você é um perfil conservador, se você é um perfil moderado ou arrojado, tá bom? Nós vamos passar por cada um desses perfis aqui. Fiquem tranquilos. Então, a gente vê amanhã aqui no JR. Quando eles fazem esse perfil, eles meio que apontam para você. Eles meio que apontam para você. Só pegar aqui os participantes. Deixa eu só dar um mute aqui, pessoal. Deixa eu mutar. Tudo bem aí, pessoal? Estão todo mundo me ouvindo? Deixa eu só ver aqui na carinha de vocês aqui. Está todo mundo me ouvindo? Faz um joinha aí. Tá? Então, beleza. Acho que agora foi, né? Espera aí. Tá beleza. Tranquilo. Então tá. Então, bora lá. Então, assim, galera, esse perfil, vocês vão fazer um questionário, é obrigatório, a corretora tem que fazer esse questionário, por quê? Para entender o seu perfil, para não colocar você numa situação de repente, perder o seu dinheiro. Bom, nós vamos entender um pouco essa questão do perder o dinheiro, do que é risco, do que é. Eu costumo dizer o seguinte, galera, quando a gente tem entendimento, essa questão de risco é muito mais é você se colocando nele ou não, tá bom? Porque risco
Risco é uma probabilidade. E risco, por exemplo, se você compra um bilhete da loteria, você tem o risco de ganhar, como você tem o risco de não ganhar. Então, o risco pode ser positivo ou negativo. O que define o risco, né, é o perigo. Então, assim, você tem que mitigar o perigo. Então, quando você tem conhecimento, você vai olhar, né, vocês vão ter conhecimento aqui, que vocês vão olhar para o investimento e vai decidir. Ele é arriscado? Por que ele é arriscado? Bom, mas ele é arriscado, mas me dá mais retorno, né, de rentabilidade. Se você fala, pô, eu vou para cima, eu vou. Então, essa questão de ser conservador, moderado e arrojado tá atrelado a isso, tá, gente? Então, vamos lá. O que é um conservador? Então, o conservador é uma pessoa, né, que ele busca ter uma segurança na carteira de investimento dele, tá certo? Ele não é muito tolerante a risco, né? Ele não quer saber muito perder. As aplicações dele não quer que tenha muita volatilidade, ou seja, oscilação, sobe muito e desce, tá bom? Isso, geralmente na bolsa a gente vê tudo isso, mas é como eu falei, depois que vocês terem um entendimento, vocês não vão ficar nessa doideira, tá bom? Porque nós estamos aqui, o treinamento é para investimento de longo prazo, é buy and hold que a gente chama, é um termo que se diz para ficar com ela, não é você ficar vendendo e comprando, fazendo trade, né? O day trade, tal. A ideia, isso não quer dizer que você não possa vender ou não vai vender as ações depois de um tempo, mas você vai tomar isso como uma decisão de balancear a carteira ou de repente você vê que aquela ação não está rendendo mais. Bom, nós estamos falando de renda fixa, também vale para isso, mas na renda fixa vocês vão entender que nem sempre a gente consegue vender o ativo que nós compramos, tá bom? Então, o perfil conservador é isso, ele não quer que o dinheiro dele fique na poupança morrendo, tá bom? Vocês vão ver que morre mesmo na poupança, mas ele quer que o dinheiro renda um pouquinho, tá certo? Mas ele não aceita aí as oscilações e perdas, tá bom? Então, esse é o objetivo do conservador. Ele quer pegar o dinheiro logo, né? Ele quer esse dinheiro de volta para ele logo. Então, nós vamos falar sobre tudo isso mais para frente também. O moderado, ele já é um pouquinho mais, né? Ele vai um pouquinho além disso. Ele já aceita um pouquinho mais de tolerância, um pouco mais de oscilação, mas ainda não é tanto, tá bom? Ele aceita que o dinheiro possa ficar um pouquinho mais de tempo investido, mas ele também ainda não corre muitos riscos, ele ainda está com o pé ali atrás. Outra coisa é o arrojado. O arrojado é um cara que fala, não, eu aceito mais aí arriscar um pouco mais, aceito que o dinheiro deu uma oscilada, então tudo bem, eu estou tranquilo. Isso são as características aí, tá bom? Então, é isso que quando vocês forem abrir a corretora, o que vocês vão abrir a corretora vai ter que fazer esse switchability, esse perfil do investidor. Pessoal, quando a gente não sabe, como a gente está começando, quando a gente não tem um entendimento, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que tem um perfil arrojado, mas como ela não sabe, ela no começo provavelmente vai ser conservadora. Ela falou, peraí, eu não vou pôr meu dinheiro para perder, né? Eu não vou arriscar o meu dinheiro ali. Eu não vou deixar meu dinheiro. Então, assim, ela não entende, ela não sabe como funciona, ela não tem um planejamento. Por exemplo, quando você fala de deixar o dinheiro por mais tempo investido, é porque você fala, ó, eu quero um dinheiro para comprar um carro daqui a 3 anos, então eu vou pegar um investimento que vai me... Porque assim, gente, preste atenção. Vamos supor que eu vou pedir dinheiro emprestado para vocês. E eu peço dinheiro emprestado para vocês e falo assim, ó, me empresta um dinheiro aí e eu te pago os juros. Aí você fala assim, ó, só que tem um porém. Você tem que me devolver o dinheiro já daqui a 3 dias. Bom, então, daqui a 3 dias eu não vou conseguir fazer nada com o dinheiro. Então, eu não vou te pagar uns juros muito alto, porque daqui a pouco não consigo nem fazer nada com o dinheiro. Agora, se você me deixa ficar mais tempo, aí eu falo, ó, tudo bem, como eu vou ficar mais tempo com o seu dinheiro, eu vou poder fazer mais coisas, vou poder fazer o meu dinheiro girar e eu vou fazer mais dinheiro para mim e consigo te pagar mais juros. Esse é um ponto, a questão, né, do tempo do dinheiro ficar preso. A outra coisa é o risco. Você, de repente, vocês vão emprestar dinheiro para mim e sabe que eu não pago. Ou que eu posso não pagar. Então, você vai cobrar mais juros por conta disso. Tá certo? Então, esses são os olhares que a gente vai ter quando a gente vai escolher. Então, o perfil está ligado a isso, tá bom? Mas depois que você tem o conhecimento, você começa, de repente,
transitar entre eles, ou começar como conservador, ou começar como moderado, chegar no arrojado, ou num super arrojado aí, que tem um IPA em cima também. Pessoal, até aqui tranquilo? Aqui, tranquilo para vocês, galera? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver vocês, porque tá desligado aí o microfone de vocês, né? Tranquilo? Tá, então beleza. Então, bora lá. Tranquilo, tá bem. Beleza, então bora lá. Agora, galera, agora vamos fazer aqui um passo a passo das corretoras, rapidinho. O que tem que ser? O processo de cadastro das corretoras, tá bom? Você vai ter que colocar os seus dados, porque você vai fazer uma conta lá, não tem jeito, você vai ter que pôr o RG, CPF, porque tem que ser, né, gente? Tem que identificar. A Receita vai saber, tudo, vai estar tudo identificado, gente. É tudo lícito, tá bom? Então, é ganhar dinheiro licitamente através dos investimentos. Então, vai ter que ter esses dados. Então, tem um e-mail adequado, um e-mail que você tem acesso, pegue uma caderneta, você vai precisar de uma caderneta para colocar o seu e-mail que você vai usar para esse tipo de coisas, dos investimentos, abrir nas contas nas corretoras. Você vai precisar de anotar nessa caderneta a senha da sua corretora, porque você vai ter uma senha como tem no banco qualquer, tá bom? Então, você vai criar o login e senha para acessar o sistema da corretora, e você vai poder acessar ele num app do celular e no navegador do computador pelo site da corretora, certo? Você também vai ter uma chave de segurança, né? A segunda senha, que é a chave de segurança. Quando você vai comprar um ativo, quando você vai comprar uma ação, né? Você faz tudo para e você vai ter que digitar essa chave de segurança. É uma segunda senha que você vai ter também, tá certo? Então, não é só entrar na sua corretora e já vou investir. Não, se eu não tiver a chave de segurança, eu não consigo fazer. Você não consegue fazer, né? E é claro que você vai guardar isso, é uma coisa sua, né, gente? Não vai ficar de qualquer pessoa aí, enfim, né? Então, ó, você vai preencher um perfil, né, um questionário que vai definir o seu perfil de investidor, que é o Switchability, e provavelmente você vai ter que ter o RG ou CPF no celular, tirado uma foto, um comprovante de endereço, já deixe isso salvo, tire essa foto, já deixe o celular, porque provavelmente eles vão pedir, ou se não tiver ainda o caso de você ter que tirar, algumas corretoras pedem para que você tire uma foto ao lado. Tá, eu quero fazer uma pergunta? Tá, ele levantou a mão aí, tem alguma dúvida? Ou foi acidental? Então, vamos lá. Qualquer coisa você fala aí, tá? Então, assim, como eu falei, tire já os documentos, né? Fotos legíveis, escaneio, deixe fotos legíveis bonitinho ali, né? Porque provavelmente elas pedirão isso ou no próprio app ou para mandar por e-mail, tá certo? Estando tudo pronto, gente, já fez lá o cadastro, gente, você vai ter o aplicativo, né, no seu celular. Não vamos fazer isso agora, não há nenhum problema se vocês quiserem fazer. Lembra, a ideia aqui é que cada um consiga, até o final do treinamento, destinar para a corretora pelo menos R$ 150, que a ideia é que vocês coloquem na prática, investindo no Tesouro Selic, tá bom? Que é o mais seguro que tem, tá bom? Aí depois a gente vai aprender tudo isso também mais para frente, mas a ideia é que vocês depositem isso. Menos do que isso, teria que ser nos outros tesouros direto, que seria o IPCA, ou no pré-fixado, que poderia ser a partir de R$ 30. Então, mas aí, até o momento, eu vou falar para vocês quando vai ser o momento, aí eu passo a data para vocês se organizarem, tá bom? Gente, e outra coisa, vocês só vão conseguir fazer a transferência, né? A transferência para a corretora de uma conta corrente sua, do seu CPF. É para identificar de onde está vindo tudo, tá bom? Tá, o Taio está falando que já tem conta no Invest, beleza. Vocês vão ver que daqui a pouco uma das ideias eu tinha proposto esse também. Nós vamos chegar nesse ponto aí, tá? E, gente, ó,
abriu a conta, né, vai lá navegar, dar a chamada fuçadinha, entra lá, vocês não vão fazer nada, né, vai lá ver o que tem, o que eles oferecem, vai estar lá investimento, geralmente vai estar renda fixa, vocês vão conseguir ter algumas formas, vai mexendo para se familiarizar, né? É isso, gente, o aprendizado se dá dessa forma, tá bom? Em quantas abrir? Não tem custo para abrir, tá bom? Você pode abrir em quantas vocês quiserem e o ideal é que a gente abra para ver, né? De repente você não vai achar, porque assim, pode ser que você não encontre determinado ativo em uma corretora, mas encontre outra, tá bom? E quando vocês abrem a conta na corretora, você vai ter, né, a B3, vai ver que isso vai começar, elas vão informar tudo, elas são obrigadas a informar que você está abrindo uma conta, você vai receber no seu e-mail todas as informações. Nós vamos, né, vocês vão ver aqui, a ideia é que vocês façam também aí de vocês o acesso, tanto no site da B3, que vocês vão ter um login, uma senha para entrar, quanto também no Tesouro Direto, que vocês também vão entrar, tá bom? Então, vocês têm o controle total da coisa de vocês, e é vocês aí através da senha e do login de vocês, tá bom? Bom, algumas corretoras. Clear, como eu falei para você, a Rico, tá certo? A Rico. Easy Invest, hoje é a Nuinvest, tá bom? A Easy Invest agora também é a Nuinvest. A XP, como eu falei, a XP, Clear e Rico são do mesmo grupo. O Itaú, eu não sei quanto a porcentagem do Itaú, o Itaú comprou uma parte deles também. Modal Mais, a Modal Mais também é banco e corretora, tá bom? Outras corretoras que tinha aí, ó, Ativa, BTG Pactual, né? Que você já deve ter visto alguma delas aí. Nova Futura, Capital, não conheço todas, tá bom? Genial Investimentos, Orama, né? A Terra, Guide aqui repete algumas, né? Tem a Toro, Investimentos, Modal. Aqui acabou repetindo porque eu fui pegando algumas imagens, gente, tá bom? Bom, a minha ideia, galera, é que a gente abra pela Rico, tá bom? Não tem problema, tá? Isso você já tem na Nuinvest, eu também tenho na Nuinvest. Eu abri na Nuinvest recentemente por conta do treinamento, mas aí a Rico também já está na mesma condição. Pode abrir nas duas, galera. Pode abrir nas duas se vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá certo? Como eu falei, não tem taxa, não tem nada. Podemos, de repente, fazer pelas duas, e aí vocês podem decidir. Quem quiser pode ser, eu vou investir por essa ou pela outra, não importa. É que assim, aí nós vamos ter que. Eu pensei na Rico, por quê? Porque aí eu passando para vocês uma única atividade, uma única ação, todo mundo vai ver na mesma. Mas é muito similar, é muito parecido o funcionamento delas. Tudo bem? Beleza? Pessoal, tudo bem até aí? Aqui tranquilo? Tudo jóia? Então tá. Então, eu vou mandar para vocês depois o link da Rico. Quando vocês abrirem, é o link do site. E quando vocês abrirem no celular, lá em cima vai ter lá do app para você poder baixar o app e depois fazer o cadastro, tá bom? Bom, bora lá. Pessoal, agora nós vamos para uma atividade prática, tá bom? Nós vamos para uma atividade prática agora. Né? Então, nós vamos para uma atividade prática para a gente poder dar prosseguimento lá para frente. Então, essas informações... Pessoal, deixa eu falar aqui. Todo mundo está com papel e caneta aí? Vocês vão precisar, porque nós vamos fazer essa atividade agora, tá bom? Então, bora lá. Eu vou ativar o mudo aqui, tá, Márcia? Para não vazar o áudio. Mas você está me ouvindo, né, Márcia? Acho que está me ouvindo. Só para a gente poder aqui não ter problema de áudio aí. Vamos lá. Pessoal, qual é a atividade? Então, nós vamos começar pelo seguinte, ó. Quais são os seus sonhos? Então, eu preciso que vocês façam agora, listem pelo menos 5 sonhos aí, tá certo? Então, vocês vão pegar aí no papel de caneta de vocês, vão listar aí 5. Gente, não tem limite, tá bom? Meu sonho é viajar o mundo, não importa. Meu sonho é ir para Disney, meu sonho é ir para a Europa, meu sonho é comprar casa, meu sonho, não sei. Vocês, cada um tem um sonho. Listem pelo menos 5 sonhos aí.
vocês, depois eu vou mandar material para vocês, vocês vão poder aumentar essa lista, mas para hoje, para ser prático, a gente vai fazer. Então, vamos dar um tempinho aí. Vocês que estão aqui no Instagram também, tá acompanhando? Lista aí o sonho para que você possa ver aí. Vamos lá, pessoal. Vou dar o quê? 1 minuto? Não, quantos minutos vocês querem aí? 5 minutinhos? Galera, eu vou só tomar uma água aqui, pegar mais água para minha... e eu já volto. Beleza, pessoal. Acho que deu aí, né? Tá? Então, agora, qual o próximo passo, galera? Bom, gente, isso aqui é fundamental. Investimento sem um objetivo não serve para nada, tá certo? Então, o sonho de vocês, tudo que vocês vão fazer tem que ter isso, tem que ter um objetivo. Não tem outro jeito, tá bom? Agora, o que que eu quero que vocês façam? Ó, vocês vão pegar e vão relacionar a ordem de prioridades e sonhos. Qual é o sonho mais importante? Você vai colocar ali em cima, tá certo? O sonho mais importante você vai colocar ali em cima, tá certo? Então, você cria uma ordem para esses sonhos, tá bom?
Tudo bem, Carol? Tudo pronto, galera? Como que tá? Conseguiram já? Beleza? Então, bora lá. Pessoal, já fizemos aí a listagem dos sonhos, né? Agora, nós temos, assim, todos nós carregamos algumas coisas que são princípios, que são valores, e eles são importantes. Então, assim, ó, quais os valores que você tem aí? O que você carrega? Quais os valores que você carrega? Então, você vai fazer uma lista, eu vou dar exemplos aqui, tá bom? Para vocês, de repente, pode utilizar ou pode listar outro que, de repente, não tem aqui. Por exemplo, qual o maior valor para você? A liberdade? Para você é uma coisa que, ó, a liberdade para mim é o que tá, né, é a minha liberdade. Liberdade, segurança é um valor para você, né? O status, não tem gente aqui, ó, não tem, ó, tem gente que tem status, não tem problema nenhum. Não está prejudicando ninguém, não está passando a perna em ninguém, está conseguindo as coisas pelos próprios méritos, não tem problema nenhum, tá bom? Honestidade pode ser um valor para você. Realização é outro valor. Gratidão, você pode ter coragem, você quer receber gratidão, você quer, né, coragem é uma coisa que seja, né, um valor para você. Reconhecimento. Lista também 5 para que a gente possa ter a ideia. Se tiver algum que não conste aqui, pode colocar também. Beleza aí? Bom, aqui, galera, o procedimento é o mesmo do outro. Vocês também vão colocar ele numa ordem de prioridade. Qual é o mais importante para vocês? Né? O que é mais importante para você? 5 também. Listem eles, porque daqui a pouco a gente vai dar o prosseguimento. Então, listem aí para mim quais são os 5 na ordem. O que é mais importante para você? O primeiro é liberdade. Não, o meu primeiro é segurança. O meu, enfim, definam aí. Então, não, ok, é só me dar um alô aí, gente, que a gente já continua. Pessoal, essa lista vocês vão fazer agora, mas vocês vão carregar para o treinamento todo, tá? Na verdade, para a vida de vocês. Apliquem sempre isso. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Márcia, está dando certo aí para você? Dá um joinha, manda uma joinha, qualquer coisa aí, ou no chat. Arrê. Edson, tranquilo aí? Todo mundo concluiu aí, galera? Concluíram? Beleza. Tudo ok, Altair. Então tá. Então bora lá agora. Bom, antes de continuarmos com essa questão aqui, nós vamos passar por um outro ponto aqui,
que está relacionado aos investimentos, tá bom? Bom, pessoal, existe uma coisa que chama tríade dos investimentos, tá bom? A ideia de fazer a lista de sonhos não é à toa, tá bom? Então, assim, a tríade dos investimentos tem a questão do objetivo, o dinheiro e o tempo, seja o tempo que você quer realizar isso, ou seja o tempo que você vai ter que esperar para realizar isso. Então, essas três coisas sempre vão estar ligadas. Você tem um objetivo, algo que você quer fazer, e é de acordo com o que você tem de dinheiro ou o que você vai fazer de dinheiro, né? Você vai definir em quanto tempo vai se realizar, ou vai ter que falar, não, eu vou, de acordo com a minha situação, eu só vou poder realizar isso em tanto tempo. Gente, é um planejamento. E aí nós vamos escolher os investimentos dentro disso, tá certo? Então, a ideia de ter os sonhos, a ideia de ter dinheiro é para isso, né? Você investir o seu dinheiro é para realizar sonhos de curto, médio e longo prazo. Você quer, de repente, se aposentar e ter dividendos, mas tudo isso são objetivos que estão atrelados aos nossos sonhos dentro daquela ordem de importância lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, tem o objetivo, o quanto e o tempo. Eu estou usando como exemplo aqui uma reserva financeira de R$10.000, tudo bem? Você vai definir o que? Ó, eu quero, né, pelas minhas condições, eu vou ter que fazer minha reserva financeira, vou conquistar minha reserva financeira. Eu estou aqui pensando numa pessoa bem conservadora, não nem conservadora de investimento, tá? Estou falando de uma pessoa que, de repente, não esteja afim de fazer de outra forma, não esteja afim, de repente, de fazer mais dinheiro para atingir em menos tempo, tá bom? Então, assim, a pessoa, ela falou, ó, daqui a 2 anos, em um mês, são 25 meses, para ela atingir os R$10.000, ela vai ter que ter uma renda, um aporte, uma separação de dinheiro de R$400. Aqui eu não estou colocando juros compostos, tá certo? Aqui é soma pura mesmo, então eu estou multiplicando os 25 meses por 400, que vão dar os R$10.000, tudo bem? Pessoal, a tríade dos investimentos, você tem que olhar nisso, né? É uma das tríades, vocês vão ver uma outra depois. Essa aqui é para você começar a se olhar. Você vai olhar para o seu rendimento. Aqui você vai olhar para qual é o dinheiro que você faz. Então, assim, ó, poxa, eu quero reduzir esse tempo para 1 ano. Então, meu aporte tinha que ser o dobro, R$800. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Não sei, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma renda extra, vou fazer uma outra ação, ou vou, sei lá, eu vou pedir um aumento, eu não sei qual vai ser o caminho que você vai adotar para fazer isso. Mas isso aqui, galera, é muito importante, porque quando a gente faz isso, como eu falei lá no começo, a princípio, como a gente está começando a roda para andar, fica tudo muito distante. Mas depois que a roda andou, depois que a roda já começou, né, aí já as coisas mudam. Por quê? Você vai ter atingido sua reserva financeira, você já não vai ter mais essa preocupação e os seus investimentos, né, os seus objetivos vão estar, né, destinados para outras coisas. Agora, é melhor começar agora do que nunca. E nós vamos fazer cálculos mostrando isso, gente. Vocês vão ver o que os juros compostos, né, impactam no rendimento. E se você é melhor começar agora com pouco do que não começar nunca, né? E esquece, ó, eu não fiz antes. Tudo bem, não adianta. Você não vai voltar atrás e mudar. Você não vai conseguir voltar um tempo e mudar isso. Esquece. Foque a partir de agora. Tudo bem? Pessoal, essa parte da tríade aqui, ficou tranquilo para vocês? Tranquilo? Então, ela é uma ferramenta que vocês têm que ter para pensar. Galera, é você tomar a rédea da sua vida, é você tomar as rédeas, né, da sua vida. Você determina, entendeu? É uma coisa maluca, gente, é uma coisa maluca, porque vocês vão ver que o dinheiro o dinheiro vai fluir para vocês com uma facilidade que vocês vão desacreditar, tá bom? Isso tudo de forma lícita, tá bom? Então, agora nós vamos dar match. Aí, ó, vai dar match agora, hein? Vai dar match nos sonhos com os valores, usando essa ideia aí. Então, agora, o que eu quero que vocês façam aí, ó?
né? Sonhar é necessário, mas a gente tem que planejar. Sonhar só sem planejamento é só sonho. Quando você sonha e planeja, você tem uma meta, um objetivo que você pode realizar e alcançar, tá bom? O que eu quero que vocês façam agora? Vocês já elencaram lá a ordem. Qual é o valor mais importante para você na ordem? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o sonho mais que você colocou que você quer realizar, que é o primeiro, tal, tal? Agora vocês vão começar a linkar. Vocês viram a questão financeira, viram os valores. Esse sonho que você colocou, número 1, tem a ver com o seu valor? Né? Talvez não, talvez ele vai ficar lá com o valor lá 4. Então ele já não é mais o primeiro. O que vai pesar mais para você? O valor ou o sonho? Fez sentido para vocês? Então, relacione agora dentro dessa questão, porque eu acho que o valor vai pesar muito mais, porque, gente, é inconsciente, tá? É inconsciente isso. Você começa, os seus valores te carregam, te faz, sabotar o que você quer realizar, tá bom? Então, se o seu sonho não estiver atrelado com o seu valor, é bem possível que você não coloque ele em prática, porque ele faz essa listagem aí, essa relação, para a gente concluir. Pessoal, pode acontecer de você, de repente, ter um sonho que se ligue mais a um valor do que a outro, tá bom? De repente, você tenha 2 sonhos que se liguem ao primeiro valor, tá bom? Faz mais sentido, porque a ideia aqui, galera, é a gente não se sabotar, tá bom? A ideia aqui é nós não deixarmos de realizar nossos sonhos, porque no nosso inconsciente, lembra que a gente falou de mentalidade rica, mentalidade pobre? Por exemplo, se dentro do livro, né, do Segredos da Mente Milionária, se você acha que uma pessoa que tem dinheiro é uma má pessoa, se está incutido isso em você, você não consegue apagar isso. Você tem que ressignificar isso. Então, assim, o dinheiro é ruim? O dinheiro é ruim quando ele prejudica as pessoas, tá bom? Então, você vai ter que... Você não consegue apagar o que está na memória, mas você tem que ressignificar. Mas se você carregar esse pensamento, você não vai conseguir nem investir, porque você vai investir, vai fazer mais dinheiro, você vai ter mais dinheiro, se você tem mais dinheiro, você se torna uma pessoa ruim, tá bom? Então, essa é uma coisa que pode parecer bobeira, mas não é, tá, gente? Bom, galera, a próxima aula nós vamos entrar na questão das siglas. Eu vou sair do compartilhamento aqui para, de repente, ver a questão se tem dúvidas, se ficou tranquila a aula de hoje, para a gente poder fazer o encerramento aí, mas eu queria ver de vocês se está tudo tranquilo aí. Tudo bem? Conseguiram fazer a listagem? Fez sentido tudo isso para vocês? Como que está aí? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Dilson. Aquele exemplo que você deu da reserva financeira lá de R$ 10.000, aquele valor ali seria aquele investimento de R$ 400 mês. Só foi assim, um exemplo hipotético
Ou digamos que seria a quantidade realmente necessária por mês para alcançar aqueles 10 mil naquele. É um exemplo, mas assim, ali, como eu falei, eu fiz só matematicamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor 10 mil, né? Porque assim, o que eu trouxe ali? Dentro de uma realidade, talvez não seja aqui, talvez vocês possam aportar mais, mas eu pensei num geral, talvez R$ 400 ainda é muito para uma pessoa, tá certo? E se ela, de repente, é claro que a reserva de emergência vai estar atrelada aos seus custos, tá bom? Então, você tem que calcular pelo menos 6 vezes o seu custo de vida, tá bom? 6 vezes o seu custo de vida. Eu fiz aquele exemplo aí, mais para ficar matematicamente entendido, mas ali é uma matemática simples. Eu dividi os 10 mil por 400, vai dar 2 anos, tá bom? Fez sentido até aí? Mas ali não tem juros compostos, ali só tem uma matemática simples. Com juros compostos, provavelmente é menos, mas depende. Mas assim, gente, bota uma coisa aqui, tá? Que é outra coisa que vocês vão ver, para não tem que desanimar, não. É melhor ganhar juros do que pagar. Mas não existe, ó, vocês vão aprender aqui a base, vocês vão entender tudo para não cair em golpe. Essa historinha de que a gente fica colocando aí, vocês viram recentemente um monte de reportagem sobre isso. Investe R$ 100, eu vou te dar 300 mil, esquece, não existe. Tá bom? Não é possível isso, gente. Você isso acaba gerando mais dinheiro que existe no mundo. Né? Não tem como, tá bom? Porém, nós vamos aprendendo, e vocês vão ver isso que com juros compostos, vale a pena sim, tá bom? E nós não vamos ficar só nisso, galera. Nós estamos falando de investimento, mas eu quero trazer para vocês ideias para que vocês façam mais dinheiro, tá bom? Vocês vão fazer mais dinheiro para poder fazer mais aportes e fazer esse bolo crescer. Mas lá, então, é isso, Dilson. É uma coisa hipotética, tá bom? Mas a reserva de segurança, ela geralmente é a pessoa física, pelo menos 6 meses a gente põe, né? Pode ser 3? Pode, mas é melhor você ter 6 meses tranquilo do que 3 que pode passar rápido, né? Se você ficou desempregado, você não sabe. Isso é o pessoal que trabalha como CLT, né? Carteira assinada, a gente estima aí 6 meses. Pessoa que é empreendedor, pessoa jurídica, a ideia é que tenha 12 meses do seu custo da empresa, e nesse custo da empresa inclui o seu prolabore, tá bom? O que você ganha, você tem um salário da empresa, a reserva de segurança da empresa tem que garantir não só o seu prolabore dos funcionários, se for só você, é só você, mas se tiver funcionários, tem que garantir o funcionamento da empresa, mais os prolabores do salário das pessoas aí, tá bom? Então, geralmente são 12 meses, e no caso pessoa física, você tem pelo menos 6 meses. Tá bom? Fez sentido aí? Então, mas assim, esses 10 mil, eles são, tipo, é o dinheiro que você vai usar para investir, ainda não é o dinheiro, digamos, que você quer receber, né, nesse exemplo aí. Não, então veja bem, né? Porque a reserva, por exemplo, assim, ó, a reserva, deixa eu fazer uma pergunta aqui primeiro. Todo mundo aqui já tem uma reserva financeira guardada? Todo mundo já tem pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardado ou não? Não tem problema se não tem, gente. Eu também não Eu tenho ainda. torrei tudo na casa aqui, ó. E a pandemia fez todo mundo torrar. Quem tinha, torrou. Alguns não, mas alguma, né, torrou. Tá bom? Fiquem em paz, gente. Ó, é a primeira coisa que nós vamos construir. Porque, gente, a reserva de emergência, eu fiz até uma live falando, a reserva de emergência é que vai possibilitar você ser rico. Tá bom? Ser rico. Por quê? Gente, a reserva de emergência, a reserva de segurança, ela é isso. Você ficou desempregado, gente, você não vai ficar doido. Aí, como eu vou pagar as coisas, vou fazer empréstimo, aí você entra numa dívida atrás. A ideia é essa. Aí você, tá, tudo bem, eu tenho 6 meses aí garantido. E nesses 6 meses eu vou poder me qualificar, eu vou poder, né, de repente descansar, gente. Né? Você fala, não, eu vou ficar 15 dias aqui numa boa. Eu me preparei para isso, eu me organizei para isso. Então, não tem, gente, é tomar a vida nas próprias mãos, tá bom? Então você fala, não, eu vou ficar aqui 15 dias descansar, e depois eu vou me preparar, fazer um curso e vou, de repente, arrumar outro emprego, tá bom? Mas você não vai pegar qualquer emprego, tá entendendo? Porque você tem uma segurança, opa, meu salário é melhor do que isso, né? E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Outra coisa que vocês têm que ter. Mas é difícil, nós não fomos educados para isso, mas assim,
vou trabalhar naquela empresa, tá? O que aquela empresa presta de serviço? O que você, como conhecimento que vocês têm? Depois pega, anotem aí. Fazer uma lista de todo o conhecimento que vocês têm na área de vocês. Se vocês forem continuar nessa área ou não, mas enfim. Mas lista só o conhecimento que você tem de aprendizado, de tudo que você já trabalhou. Parem para pensar nisso. Então, é possível você chegar para uma empresa, não só pedir um emprego, mas falar, poxa, olha, você tem isso, eu posso oferecer isso e posso te dar um retorno X. De repente, você não vai nem ser um assalariado, mas você vai ganhar por entrega desse trabalho. Se a empresa achar que vale a pena, porque, gente, ó, nenhuma empresa contrata uma pessoa por filantropia. Você tem que dar resultado. Se ela te paga um salário, é porque ela paga o salário, ela tem um lucro e tudo bem. Não tem nada de errado. Tá bom? Agora, essas são as diferenças que a gente tem. A gente tem que aprender a negociar isso e se preparar. Né? De repente você fala assim, ó, eu não quero ser horista, eu quero, de repente, te dar retorno. O seu ganho pode ser maior. Porque, assim, é a mesma coisa. Se você tem lá, pensa você tem 2 funcionários. Um que é muito dedicado, mas não traz retorno. O outro que não é tão dedicado, mas ele gera retorno para a empresa. Se tivesse que escolher, qual vocês escolheriam? Gera mais retorno, né? Entendeu? Então, assim, aí a gente carrega a mentalidade, lembra a mentalidade rica, a mentalidade pobre? É isso, a gente carrega esse pensamento, não, mas é injusto. Não é. Gente, toda empresa tem que dar lucro. Porque essa empresa, ela gera emprego, essa empresa, ela paga impostos, essa empresa, né, sabe assim, aquelas pessoas que estão empregadas, elas alimentam a família dela. Então, quando você compra algo, um produto de alguém, gente, há uma cadeia de coisas que a gente está fazendo, né? Quando você contrata um contador, que tem o caso aqui do Edson, é um contador, acho que a Márcia também deve ser da área, enfim, temos aqui confeiteiros, temos você jornalista, a Noemi que é farmacêutica, a Ângela economista, enfim, são pessoas que, de repente, se tem uma empresa, são pessoas que, né, estão gerando emprego e tem uma família por trás disso aí. Então, por isso que eu falo, o dinheiro se torna outra coisa. Você vai começar, você vai estar tão bem, nós vamos ficar tão bem, vocês vão aprender a investir, vão aprender a fazer tanta coisa que, assim, vocês vão comprar uma pizza de R$50 e vai dar uma caixinha de R$100 para o motoboy. A mais do que a pizza, E aí ele vai perguntar assim, que isso, já a pizza está pagando? Não, essa é a sua caixinha, tudo isso. Eu falo assim, por quê? Você não merece? O dinheiro vira outra coisa, tá bom? Então, disso assim, a reserva de emergência é para isso, tá bom? Não sei se ficou claro, respondeu a sua pergunta. Lá é uma coisa hipotética. Eu fiz um cálculo matemático e se fosse um investimento aí para 2 anos, se você fosse investir, talvez você não tivesse que colocar os 10 mil, talvez tivesse que colocar 8 mil, 9 mil, dependendo da aplicação, dependendo do rendimento que vai dar o investimento para você, tá bom? Mas acontece que a reserva de emergência, nós vamos colocar, e por isso nós vamos começar com o Tesouro Selic, ela tem que ficar num lugar que rende mais do que a poupança, mas tenha facilidade de você acessar. Porque se você colocar ela num investimento que você só pode tirar daqui a 2 anos, se você tiver um problema agora, ferrou. Tá bom? Mas, depois que nós aprendemos isso, construir uma reserva de emergência, gente, você vai começar a fazer outros fundos que você fala assim, é uma reserva de emergência, mas uma coisa que vai me dar mais retorno, que eu posso segurar, enfim, aí a gente começa a brincar, a gente começa a fazer essas coisas dessa forma. Fez sentido aí, Dilson? Ficou tranquilo ou não ainda? Bom, eu posso tomar assim, a reserva de emergência como assim, tipo um dinheiro, assim, por exemplo, eu posso separar esse tanto de dinheiro aqui para investir. Aí essa grana que eu uso aí para investir aí até eu conseguir ir incorporando aí aos poucos. É assim que funciona. Tá. Tá, repete de novo. A ideia é assim, ó, você vai começar a construir. Bom, o ideal é que você foque nela primeiro, tá bom? Por quê? Porque é ela que vai te dar garantia depois para colocar no investimento que seja de mais longo prazo, que te traga mais retorno também. Tudo bem? Então, a ideia da reserva de emergência é que você possa tomar decisões depois que você fica mais tranquilo, você não precisa do dinheiro, tá bom? A reserva de emergência é para isso. Se você ficar, ó, eu fiquei desempregado, não entrou mais renda, ela vai me garantir, tá? Então, a ideia de você começar
Por isso que começa tudo lá no planejamento. Então, assim, ó, nós vamos partir de uma outra coisa, eu vou mandar para vocês também. Vocês vão ter que fazer uma listagem do custo de vocês. Qual é o custo mensal de vocês? Tá bom? E é só no começo. Depois que vocês fizerem isso, gente, aí já era. Depois que você já tiver isso pronto, não tem mais com o que se preocupar. Eu não sei se eu respondi disso. Então, é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Mas ela é para nos garantir. Então, o que você tinha? Você acabou gastando, né, investindo e tal, mas você tinha um dinheiro guardado. Entendi. Ficou claro mesmo ou não? Ficou. Ficou? Gente, ficou todo mundo aí tranquilo ou não? Tá? Com relação à questão das corretoras, ficou tranquilo também? Tem alguma dúvida? Não tem? Não? Então, vamos abrir na Rico. Tá? Acho que só o Taio que tem na... Não sei se alguém mais tem na No Invest aqui também ou não. Não é nenhum impedimento, tá, gente, de abrir nas outras corretoras. Não? Deixa eu só sair da minha apresentação aqui para ver. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém mais tem alguma coisa? Deixa eu ver se alguém mandou no chat aqui, não. Tá. Ângela, você tinha mandado aqui sobre a lista de princípios, mas aí depois eu passei, né? Os valores lá, que o princípio são os valores, né? Pessoal, tranquilo até aí? Então, assim, ó, o que seria para hoje é isso. Aí, na quarta-feira, nós vamos entrar na questão das siglas, nós vamos falar de algumas siglas aí, né, do Banco Central, essas coisas todas. Se tiver dúvida, me mandem, tá bom? Não fiquem sem perguntar, porque a ideia é que vocês entendam isso. E como eu falei, pode ser que no momento as coisas não se encaixem, porque é o começo mesmo. E aí a pergunta, a dúvida vai acontecendo. Vocês querem, ó, eu estou mandando por transmissão para vocês as coisas. Eu não criei um grupo porque eu queria falar com vocês. Se vocês querem ter um grupo que é só para esse assunto, para tirar dúvidas, conversar e tal, vocês decidem se vocês querem. Porque é bom que um ajuda o outro, tá bom? E esse network aqui, nós temos pessoas que podem se ajudar, gente. Nós temos pessoas com profissões e coisas aqui que podem prestar serviço um para o outro aqui. Isso aqui pode se tornar negócio, tá bom? É assim que as coisas funcionam, tá? Beleza? Tudo bem então, gente? Então, assim, eu vou parar a gravação aqui já, para a gente poder bater um papo mais tranquilo.